Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema delicado, mas extremamente importante para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução espiritual. O tema é: existe bem, existe mal, ou o bem e o mal são uma mesma coisa, né? Quando a gente começa a estudar, quem está no caminho do autoconhecimento, da evolução espiritual, começa a estudar e a entender que o bem e o mal são faces de uma mesma moeda. Porém, essas faces precisam ser bem entendidas e a gente precisa saber manejá-las. Assim como do meu lado esquerdo está batendo luz, porque o sol está vindo desse lado, a claridade está vindo desse lado direito está sombreado, porque existe menos luz. Nós poderíamos entender esse lado como o bem e esse lado como o mal, porque é o desconhecido, é aquilo que a gente ainda não sabe lidar, não entende direito, não sabe se comportar. São informações, são conteúdos que não estão claros para a gente considera mal. Tudo aquilo que foge à nossa razão, nosso entendimento, e que até nós consideramos muitas vezes absurdo, inaceitável, nós classificamos como mal. Então, um ato de violência, as traições, as guerras, né? A gente acha que é mal, né? Porque é algo que foge nosso entendimento. Por que aquilo aconteceu? Isso traz algum bem? Esse acontecimento, à primeira vista, considerado mal, ruim, inaceitável, traz algum bem? As correntes, os pensadores, aqueles que desenvolveram todo um conteúdo para nos ajudar a entender a vida e a crescer espiritualmente, diz que sim. Eles dizem que sim, existe um bem dentro do mal. E que a gente pode e deve aprender com esses acontecimentos. Que não devemos nos revoltar. Mas, ao mesmo tempo, é preciso também se proteger. É preciso saber, ter consciência, sair desse estado de inocência. Existe sim, dentro da gente e fora da gente, o bem e o mal, a luz e a sombra. Para que a gente possa lidar bem com as sombras, nós precisamos olhar para elas com muita lucidez. Vamos dizer que eu ainda tenho muito da minha criança ferida. Minha criança ferida ainda não foi cuidada o suficiente e ela anseia. Como é que o mal começa? Ela anseia pela realidade de uma outra pessoa, de uma outra criança. Podemos dizer, uma criança que... Isso aconteceu comigo quando eu era criança. Uma criança que tem pai e mãe, que é uma família tradicional, que mora numa casinha, que é tudo perfeitinho. Eu, como fui uma criança, filha de mãe solteira, olhava para essa realidade como se ela fosse o melhor. Isso despertava em mim o quê? Um sentimento de inveja. Nós classificamos a inveja como um mal, né? Então, eu olhava para aquilo, vamos dizer que eu na minha infância, na minha imaturidade, eu queria aquilo para mim, sem compreender que o fato de eu não ter aquilo ali me trazia outras oportunidades e outras experiências importantes para a minha consciência dessa existência atual. Porque eu ainda era imatura, então a criança ela não consegue ver além da situação. Ela vê a situação, ela quer aquilo para ela e ela briga para ter aquilo, ou ela vai, vamos dizer, achar uma forma para que o outro perca aquilo que ela não tem. Vai emitir a energia de inveja mal direcionada, de um desejo de que o outro fique igual a você, ou seja, perca aquilo que ele tem e que você considera que é bom e que coloca ele acima de você.
é uma escolha destrutiva. Então eu olho para uma realidade e como eu sou ainda imatura, vamos dizer vingativa, ainda incapaz de construir a realidade que eu vejo, que eu quero, eu começo a sabotar o outro. Eu posso trazer informações para prejudicar, para colocar aquela filha, os filhos daquela família contra os pais. Ou o contrário, falar dos filhos para os pais e colocar os pais contra os filhos. Isso pode acontecer, isso é o mal em ação. O mal em ação é quando eu não entendo, não compreendo e não aceito a minha realidade com a luz e a sombra que está nela, né? Aprendendo com a luz e com a sombra e começo a desejar a luz do outro. E aí, como eu não tenho e sou imatura, ao invés de olhar como eu posso ter e construir o caminho, fazer o caminho para chegar lá, eu quero destruir o que o outro tem. Isso acontece demais. É importante a gente sair da imaturidade, da ingenuidade, acreditando que isso não acontece. Acontece dentro de nós. Muitas vezes a gente olha para a realidade de outras pessoas que já estão em situações que a gente deseja viver e a gente começa a emitir uma energia de raiva, de tristeza. E essa frequência pode prejudicar o campo energético da pessoa que está tendo aquela experiência boa que a gente deseja. Então nós podemos sim interferir de uma maneira destrutiva na realidade do outro. Por isso que todo o nosso processo, nossa purificação espiritual, nossa evolução espiritual, implica em detectarmos em nós essas tendências da sombra, né? Essas tendências destrutivas da sombra, né? Que vêm ainda da imaturidade, do egocentrismo, do egoísmo, e começar a desenvolver valores que ampliam o meu sentimento, meu coração, que faz com que eu possa desejar para o outro felicidade naquilo que ele tem e que eu gostaria de ter. E entrando nessa frequência de alegria pelo que o outro tem, eu trago a frequência da bondade, daquilo que é bom para o outro, também para o meu campo. Então, quando eu me torno uma pessoa que se alegra com o sucesso, com o bem-estar dos outros, o que é que acontece comigo? Eu começo a receber essa frequência dessas pessoas. Eu começo a receber, a absorver a frequência positiva dessa realidade. E aí, com o tempo, essa realidade também vai se apresentar para mim. Por isso que Santo Agostinho disse o seguinte: se soubéssemos como é bom ser bons, seríamos bons por egoísmo. Então comece a pensar, comece a refletir e entenda que na sua vida, como na minha vida, tem coisas difíceis, delicadas, aprendizados difíceis, mas ao mesmo tempo tem muitas e muitas bênçãos. Então na vida daquela pessoa que você está olhando de fora e achando que é perfeita, também tem muitos problemas. Então ela tem lugares de bem-aventurança, de bem-estar, de alegria, mas ela tem as dores dela, os medos dela, só são diferentes dos nossos. Então amadurecer é compreender essa realidade do bem e do mal, com todas essas nuances, aprender a se proteger, aprender a transformar a nossa frequência para vibrar na frequência positiva do amor, da alegria, da justiça, da sabedoria, do amor. Pois bem, essa era a reflexão. O bem e o mal existe e a gente precisa compreender ele, estudar as suas manifestações dentro da gente e fora da gente, para a gente viver cada dia melhor a nossa vida, ok? Fiquem com Deus e eu espero ter contribuído com um pouquinho mais de esclarecimento para a vida de vocês. Fiquem com Deus.